se o Valim pode ser candidato a presidente do Flamengo. Então, eu vou fazer a pergunta para o Valim e vou estender ao Walter, porque os dois já foram candidatos a presidente do Flamengo. E o Ricardo também. E o Ricardo também foi. Então, os três vão responder agora, de maneira bem breve, por favor, se pensam nisso. Tem muita gente que sugere que vocês formem uma chapa já aqui de oposição. Valim. Assim, o meu entendimento em relação a ser candidato e tudo, acho que primeiro você tem que juntar um grupo que entenda o Flamengo com as mesmas ideias, tá? Compactua com as mesmas ideias. Esse é o primeiro ponto. Não adianta você... acabou esse negócio, né? Acho que há muito tempo, ou deveria ter acabado, isso de que, olha, tem um salvador, é o fulano, é o Valim, é o Walter, é o Ricardo, é o Mauro. Não existe mais isso. As pessoas têm que se juntar em torno de ideias. Depois de se juntar em torno de ideias, de um projeto para o clube, né? E assim, tem que ter bastante gente, né, capaz de poder vencer uma eleição, aí sim, você elege quem vai ser, porque tem vários cargos, é importantíssimo, né? E uma das coisas que eu imagino que tem que ter mudança do estatuto. Então, você tem que ter um presidente do Conselho Deliberativo e um vice-presidente do Conselho Deliberativo que queiram mudar o estatuto, que queiram discutir um novo estatuto do Flamengo. Você tem o presidente do Conselho de Administração e vice, você tem o presidente da Assembleia Geral e vice, né? Você tem o Conselho Fiscal, não, que aí é um órgão independente. Acho que nenhuma gestão deveria se intrometer numa eleição do Conselho Fiscal. Então, assim, tem vários cargos, mas você primeiro tem que definir quais são as ideias. Eu posso concordar com o Ricardo e discordar do Walter, e vice-versa. Então, assim, não adianta, o Walter não vai estar comigo. O Ricardo vai estar, ou vice-versa. Mas, olha só, eu não posso ser candidato, mas o Walter pode. Então, assim, quem é que vai representar esse grupo para defender as ideias que nós acordamos para o futuro do Flamengo? É isso que vai ter que ser discutido. Mas antes de discutir o nome, a gente tem que discutir as ideias. Se a gente estiver concordando com as ideias, fica muito mais fácil encontrar os nomes, porque tem excelentes nomes dentro do clube que podem tranquilamente executar as ideias que forem definidas. Então, assim, se for eu, posso ser, não tem nenhum problema. Tá? Mas a gente, antes de discutir nomes, a gente tem que estar confortável com as ideias e confortável com o grupo que vai estar apoiando também. É tão simples quanto isso. E acho que a gente tem que esperar aí, acho que março, abril é uma data de definição e a gente precisa realmente discutir bastante. Eu tenho conversado bastante com muita gente e a gente tem que chegar a uma conclusão de ideias e projetos para o clube antes de definir nomes. Essa é a minha visão. Walter. Olha, eu acho que a próxima eleição do Flamengo é a eleição mais importante da nossa história, talvez pelo menos dos últimos 50, 60 anos, porque vai estar em jogo, quer dizer, a nossa existência. A nossa existência enquanto instituição que nós nos acostumamos a entender, né? Porque a gente está diante de uma ameaça, né, declarada, em primeiro lugar, de venda do Flamengo. Né? E, em segundo lugar, de um controle, né, se o Flamengo não for vendido, de um controle cada vez mais restrito nas mãos de poucos, né, nas mãos de uma parcela minoritária dos sócios proprietários do Flamengo, né, que hoje são os que comandam o clube, porque o Flamengo hoje é comandado pelas pessoas que estão no seu entorno, que vivem no entorno da sede. Né? O Flamengo, na última eleição, o Flamengo teve 6.900 eleitores, quer dizer, dos quais, desses 6.900, quer dizer, mais ou menos um terço só acabou votando, menos de um terço acabou votando. Nós tivemos só 2.011 eleitores no Flamengo. Né? Então a gente precisa, e cada vez mais, toda a insistência da atual diretoria é de apequenar cada vez mais esse processo decisório, enquanto a gente defende exatamente o contrário. Há um grupo de pessoas no Flamengo que defende exatamente o contrário, defende uma participação maior, defende a votação à distância, defende a ampliação do quadro social, defende a descentralização desse poder que está concentrado em pequenos grupos políticos que estão lá.
Então, a próxima eleição do Flamengo é uma demarcação muito importante. De um lado da trincheira vão ficar as pessoas que querem um Flamengo cada vez mais elitista, cada vez mais com o poder concentrado nas mãos de poucos e cada vez mais comandado por amadores. Quer dizer, porque essa é a tônica da gestão do Flamengo atual. Um Flamengo que acredita profundamente numa gestão feita por gente que está lá de forma voluntária, compartilhando a gestão do Flamengo com suas atividades pessoais. E, de outro lado, tem um outro campo, um campo ideológico que defende, em primeiro lugar, a mudança da governança para que ela seja profissionalizada, para que o processo decisório do comando do futebol do Flamengo seja feito por pessoas profissionais que se dediquem a isso de forma integral, né? E exclusiva. Em segundo lugar, quer dizer, que a gente acabe com todas essas práticas, a gente afaste a gestão do futebol do Flamengo, a gente afaste esse componente político da Gávea, né, que é o que se caracteriza hoje. E, em terceiro lugar, um clube que respeite a sua alma, que respeite, que tenha conexão com a alma do Flamengo. Um clube que não olhe para a sua torcida como se fosse um bebedor de Coca-Cola, né? Então, a gente precisa criar esse campo no Flamengo. Existe. Ele hoje está na oposição, esse campo hoje é minoritário, mas ele é minoritário pelas condições de participação que são cada vez mais restritas. Se a gente tiver a capacidade de ampliar, se a gente tiver votação à distância, se a gente tiver participação nos conselhos à distância, se a gente conseguir modernizar essa gestão, a tendência é que a gente consiga efetivamente vencer. E como é que a gente vai vencer? A gente precisa construir essa unidade. Quem vai ser candidato, como o Valim lembrou, é o que menos importa. O que importa é a gente encontrar um nome que seja capaz de ampliar esse aspecto de participação, que seja um nome eleitoralmente mais viável para enfrentar a máquina do poder que se constituiu lá no Flamengo, né? Então, ao entorno da atual diretoria. Eu tenho convicção de que existe uma unidade muito grande entre todo mundo que está no campo hoje, da defesa do profissionalismo, da defesa da mudança da governança e da ampliação da participação democrática no clube. Esse campo hoje está muito unido em torno dessas ideias. A gente só precisa tentar entender quem desse campo tem a capacidade de ser de aglutinar o maior número de eleitores e de efetivamente conduzir essa trincheira da resistência da alma do Flamengo que está sendo corroída pelas pessoas que acreditam num Flamengo cada vez mais excludente. Então, eu acho que o que menos importa agora é a gente tentar encontrar quem seria esse nome, até porque, dentro da concepção de uma gestão profissional, o presidente é menos relevante do que era no conceito de hoje. Ao presidente do Flamengo, no Flamengo que eu acredito, que eu sei que é o Flamengo que o Ricardo acredita também, né? E de certa forma o Valim também, e muitas outras pessoas, no Flamengo que a gente acredita, o papel do presidente é muito diferente do papel do presidente que a gente se acostumou a ver agora. O presidente defende a instituição, o presidente defende o planejamento, o presidente defende o futuro, mas a gestão cotidiana não está na mão do presidente. Portanto, um presidente não tem tanta relevância assim para o cotidiano, mas sim para a transformação institucional do clube. E aí é preciso que a gente encontre alguém que tenha a maior viabilidade eleitoral e, sinceramente, eu acho que isso é um processo que vai acontecer naturalmente ao longo dos próximos meses. Ricardo. Bom, eu acho que eu vou ser até um pouco mais direto na resposta do que o Walter e do que o Valim. A princípio, eu não sou candidato a nada, não quer dizer que eu me recuse a ajudar, a participar se for necessário. Não é meu interesse ser candidato a um cargo especificamente. A última candidatura, ela tinha um objetivo que era a gente sentia falta de determinadas pautas a serem discutidas na eleição do Flamengo, e a gente achou, como um grupo político pequeno, que talvez elas não fossem objeto de debate se a gente não participasse. Então, o objetivo da participação foi levantar essas pautas, colocar elas em evidência com a candidatura, e eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo, conseguimos hoje... São pautas que hoje participam aí, estão na ordem do dia, a questão da governança, a questão da ampliação do quadro social, da gestão profissional, o que parece a ampliação do quadro social e a gestão profissional parece serem coisas que se chocam e não são, se você tiver uma estrutura de governança entre elas
que faça essa mediação de forma eficiente. Então, essas 3 questões eram questões fundamentais para a gente, e eu fico contente porque eu acho que naquela primeira eleição a gente não tinha nenhuma perspectiva de ver nada disso efetivamente implementado, porque era uma eleição que a gente já sabia que muito provavelmente o candidato da situação ia ser reeleito. Dessa vez, eu acho que efetivamente essas pautas têm a chance de saírem do papel e se transformarem em realidade, dependendo do resultado que a gente tenha no processo eleitoral. Então, eu estou aqui para ajudar, não é realmente a minha intenção concorrer novamente, mas não vou me furtar aqui a ajudar em qualquer coisa no que eu for solicitado. Estou à disposição do Flamengo sempre.